todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui no canal 10 da NET, São Carlos, com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Quais são os caminhos da educação no Brasil? Segundo dados estatísticos divulgados recentemente pela Unesco, o Brasil possui a 8ª maior população de adultos analfabetos no mundo, com um número impressionante. 14 milhões de pessoas. Por outro lado, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, elaborou há bem pouco tempo um ranking mundial que avaliou a educação em 76 países. Nas 3 primeiras posições ficaram, nomeadamente, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, tendo o Brasil ocupado a 60ª posição, com a África, nomeadamente o Ghana, na última posição. São números que preocupam todos e particularmente os educadores. Para nos falar um pouco sobre essa realidade que acaba também contagiando o nosso ensino superior, recebemos hoje nos nossos estúdios o professor Dr. Leonardo Maia, docente e pesquisador da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física de São Carlos, que tem um olhar muito atento e muito particular a este tipo de problema que ultrapassa qualquer filosofia política ou partidária. Este é um problema nacional grave e que é negligenciado por muita gente, não só pelos políticos. Prezado Leonardo, muito obrigado por estar entre nós. Bem-vindo aqui ao canal 10 da NET para debater este tema que é assustador. Leonardo, como é que nós chegamos a este ponto? Eu agradeço o convite para poder conversar aqui com vocês sobre isso. Agradeço a audiência. Olha, várias pessoas, emitem opiniões, sobre como nós podemos ter chegado a esse ponto. Eu tenho uma visão particularmente triste, infelizmente, Eu acho que a imprensa cobre, de certa forma, as consequências socioeconômicas das nossas eficiências no ensino, O pessoal costuma dizer que parte do nosso PIB, realmente decresce por nossa falta de capacidade de trabalho, Isso é um fato, Mas eu acho que o que a gente não percebe tanto aqui no Brasil e que é chocante é que nós não vivemos só uma crise de falta de profissionais qualificados. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória. É uma crise de modelo de civilização. Certo? Educação é muito mais do que nos fornecer habilidades técnicas para nós desempenharmos bem os nossos trabalhos, nós podermos fazer dispositivos melhores, serviços melhores e isso ativar a economia. Isso é fundamental, nós precisamos disso. Sem riqueza, sem inovação, nós não vamos sair do lugar. Mas, como eu disse, a nossa crise é principalmente de valores, é uma crise de civilização. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não é falado por aí, Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê pessoas que deveriam nos liderar, pessoas instruídas, formadas nas nossas universidades federais, na nossa USP, na nossa Unicamp. E essas pessoas manifestam ódio social, intolerância a direitos humanos, certo? Tem até uma ascensão de um fundamentalismo religioso com ramificações políticas. Sim. É um cenário nefasto, certo? E você vê, o chocante é que você vê pessoas que deveriam ser os líderes do país, são as pessoas que estudaram nessas nossas universidades, que deveriam ter adquirido cultura. Essas pessoas, às vezes, até têm os conhecimentos técnicos necessários, mas elas não têm cultura. Então, não é só matemática, não é só ciência que a gente precisa. Se as nossas escolas tivessem artes, tivessem teatro, tivessem música obrigatória, isso nos humaniza. Então, isso é particularmente chocante. A educação faz falta nisso. Quando as pessoas viajam para o exterior, falam, nossa, como aqui tudo é muito limpo, como tudo é muito arrumado, como as pessoas são gentis. Elogiam isso. Só que quando vêm para cá, eu acho que as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem disso. E isso é cultivado via valores que vêm da arte, de cultura. É mais uma questão
de educação em termos globais do que simplesmente uma questão de instrução. Sem dúvida. A instrução técnica é absolutamente essencial. Nós não temos respeito por isso aqui no Brasil também, mas é todo um conjunto mais amplo, que são os conhecimentos técnicos científicos e essa cultura, essa arte, que nós temos que ter, que isso nos humaniza, certo? E as pessoas não percebem isso. Então é chocante porque a gente vive num país... Me digam outro país que tem frases como essas do Brasil, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Na prática, a teoria é outra. Essas frases são um absurdo. Por exemplo, eu nunca vi pessoas que realmente entendem o que é ciência criticar ciência. Normalmente quem critica é quem não entende. Porque, por exemplo, por definição, o conhecimento científico é baseado da seguinte forma: eu não tenho dogmas. Se eu tenho a prática e a prática mostra que uma teoria anterior está incorreta, eu abandono. Claro. O método científico é o conjunto de procedimentos para aquisição do conhecimento mais sistemático e mais humilde que existe. E mesmo assim você vê pessoas instruídas orgulhosamente querendo falar que na prática a teoria é outra. Isso não faz o menor sentido. Então, todo o nosso péssimo cenário educacional não é nada mais do que um reflexo do que o nosso péssimo cenário como sociedade, como civilização. Está tudo falido. E os maiores responsáveis por isso, na minha visão, não são a classe política majoritariamente corrupta que a gente tem, certo? E também não são os pobres, né? Tem muita gente que está dizendo, não, esse pessoal pobre não sabe, não tem instrução, não sabe votar, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Somos nós que temos a instrução, certo? Que deveríamos assumir um papel de protagonismo na nossa sociedade. Nós não fazemos isso. Então, infelizmente, eu tenho a percepção de que no Brasil nós perdemos a esperança na nossa sociedade. Então virou um salve-se quem puder. Ninguém acredita mais que o outro vai realizar o seu papel. Então virou um salve-se quem puder. Certo? A gente não levar em conta o método científico, aí eu vou falar de algo técnico, né? Quando a gente fala em ensinar ciência para as pessoas, a importância disso não é, como eu disse, não é só ter o conhecimento técnico, mas é uma forma de pensar. Carl Sagan já dizia isso. Ciência é muito mais do que uma coleção de resultados, é uma forma de se pensar. E o que é essa forma de se pensar? A experiência, a história mostra que existe uma abordagem para a gente construir conhecimento sobre o mundo que é superior a todas as outras formas de conhecimento, que é: não confie tanto na sua mente, use sempre o seu raciocínio, mas veja as evidências. O conhecimento científico é conhecimento baseado em evidências. Então, por exemplo, no Brasil tem gente que adora seguir lugares comuns e dizer: não, nós precisamos dar mais liberdade de mercado, ter menos intervenção, certo? Reduzir a carga tributária e o papel do Estado tem que ser mínimo. Reparem, eu não sou uma pessoa tipicamente de esquerda que acha que o Estado tem que ser pesadíssimo. Mas veja, vamos aos dados, vamos aos fatos. Sim. Quais são os países que são reconhecidos por terem os melhores índices de qualidade de vida no mundo? Tipicamente são os países nórdicos. Sim. Você pega a Noruega, você pega a Dinamarca, Suécia, Finlândia. A carga tributária nesses países é altíssima. É altíssima. É altíssima. É altíssima e eles têm os melhores índices de qualidade de vida do planeta. Isso é um fato. Então a metodologia científica exige que quem está falando que necessariamente você tem que reduzir a carga tributária e ter um Estado sempre mínimo em qualquer situação, está desconsiderando fatos. E a história já nos mostrou que você não deve fazer isso, não é a melhor forma de você ver o mundo. Então, na verdade, nós temos uma falta de senso crítico, nós aderimos a soluções, pseudo-soluções muito fáceis, mas que na verdade não são as que nós precisamos. Se você olhasse isso, você perceberia que o nosso problema no Brasil é que nós não cumprimos nossas tarefas. A nossa gestão não é eficiente, nós não nos avaliamos, nós não nos cobramos do jeito que nós deveríamos, certo? E vejam bem, então, na verdade, o motivo da nossa ineficiência de serviços é porque nós não cumprimos nossos papéis. Não é necessariamente que a presença do Estado é muito alta. Como dar a volta a isso? É deixar passar uma geração, 2 gerações, 3 gerações, mas isso vai ser um círculo vicioso. É difícil detectar o que é causa e efeito, certo, né? Por que nós temos toda essa falta de cultura e falta de respeito ao conhecimento técnico entre as pessoas que deveriam ser instruídas? A gente só pode tentar corrigir isso com atividades como essa, divulgação, e quem sabe a gente consegue, de alguma forma, num congresso da vida, realmente colocar a educação como prioridade nacional, certo? Talvez a gente possa conversar sobre isso daqui a pouco, no resto da conversa, mas talvez passe alguma medida, apesar de algumas pessoas
envolvidas com essa tomada de decisões não terem interesse nisso. De qualquer forma, a culpa também tem que ser espartilhada por diversos setores da sociedade. Sem dúvida. Não só os alunos, não só a população, mas pais, Claro. educadores, Claro. o próprio Estado, que é inerte, que Sim. é completamente, digamos que é um vácuo. De entre estes atores, eu não quero pensar culpados, mas dos atores que nós estamos falando, o Estado, os pais, os alunos, a sociedade civil, mas os professores universitários, por exemplo, como é que as universidades, os professores universitários encaram essa espécie de herança? E você é um professor universitário, com todo esse... Porque é um problema enorme aquilo que você acaba... Como é que você, sendo educador, sendo professor universitário, como é que você... A quem é que podemos atribuir culpas? Olha, para mim a maior culpa de nós como nação ainda estarmos patinando no gelo, mas né, sem sair do lugar por tanto tempo, como eu disse, são das pessoas realmente que deveriam ter adquirido cultura, deveriam ter instrução, deveriam liderar o país, deveriam cobrar, não só nos grandes âmbitos como o Congresso Nacional, mas nos pequenos âmbitos que são os nossos locais de trabalho, nossas escolas, deveriam cobrar valores universais e não cobram. E, repito, os valores universais não é só a educação tecnicamente boa, Claro, mas claro. cultura. Na escola, vejam bem, no Brasil é comum alunos colarem. Tanto fora da universidade quanto na universidade. Certo. A gente anda aqui pela universidade, a gente ouve alunos falando, aquela disciplina é fácil, o professor deixa colar, aquela lá, o professor é chato, mas eu colei e passei. A gente escuta isso andando no dia a dia, na USP. E depois o cara acha que pode bater panela Sim, contra alguém por corrupção, sem entrar em méritos. Claro. Isso é absurdo. Claro. Isso é absurdo. Então, nós somos os maiores culpados. Nós que temos instrução e não conseguimos fazer essas coisas mudarem. Não conseguimos implementar os valores que a gente tanto elogia, para os quais nós tanto batemos palmas quando vemos em outros países, mas não queremos trazer de verdade para cá. Mas a educação também, ela também parte em casa, né? Ela começa em casa. É difícil dizer exatamente de onde parte, porque a partir do momento que você tem uma roda viva girando de falta de cultura e que você não tem a motivação de confiar que a sua sociedade vai funcionar, os nossos instintos animais prevalecem. Aí você vê médicos defendendo interesses classistas, você nunca vê um médico censurando o outro por erro médico, a gente sabe que eles se protegem. Você vê pessoas da área do direito, né, do sistema judiciário, certo? Mantendo privilégios absurdos, certo? Auxílio alimentação, auxílio moradia, que eles tentam defender agora como complementos de salários que já são acima da média nacional, isso é uma imoralidade, isso é corrupção. Pode não ser uma corrupção no sentido legal, mas é uma corrupção no sentido moral. E essas pessoas vêm com um discurso classista, não, mas eu tenho muita instrução e eu mereço. Uma pseudo-meritocracia. Eu não estou dizendo que eles têm que ganhar mal. Quem tem valor deve ganhar bem. Claro. Só que quando você só defende os seus interesses corporativistas e não cobra mudanças, não há esperança. Então, quem são os maiores culpados? Como eu disse, não são os mais pobres sem instrução, que elegem, tudo bem, é verdade, eles elegem quem não deve. E também não são os políticos corruptos. Mas e a galera do meio? Aqueles em quem a nação acreditou, lhes concedeu educação superior gratuita para que liderassem o país. Cadê a liderança? Cadê a responsabilidade? Cadê o senso de dever? Isso não quer dizer que você vai abrir mão da sua vida e vai entrar numa cruzada como um paladino e não fazer mais nada, certo? Mas você tem que ter um senso de dever, um senso de nação. Mesmo os egoístas americanos, né? O modo de vista capitalista é super egoísta. Tem pessoas que falam isso, certo? Mas lá, mesmo que você possa enxergar alguns egoísmos exagerados no modo de vista capitalista americano, né? Alguns têm essa opinião, mas há a necessidade da convivência para a sobrevivência. O patriotismo deles vem que eles têm uma noção de nação, eles acreditam nisso. Eles precisam recolher a neve juntos, senão todos morrem. Então há uma coletividade. Aqui no Brasil nós não temos mais isso. Muito bem, professor Leonardo Maia. Vamos, a pauta deste primeiro bloco está concluída. Vamos continuar a conversar na segunda parte. Voltaremos com o professor Leonardo Maia após um breve intervalo, com o segundo e último bloco do programa, onde continuaremos a discutir os caminhos da educação
da cultura também no Brasil. Será que dá para reverter a situação de um país que ainda tem 14 milhões de adultos analfabetos e que está na 60ª posição de um ranking mundial de educação? Não perca, já a seguir, com o professor Leonardo Maia. Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Leonardo Maia, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física de São Carlos, e estamos debatendo um assunto bastante interessante, um assunto que é grave, que é a educação no Brasil. Professor Leonardo, o descalabro na educação brasileira começa, agora vamos falar de instrução um pouquinho, começa inevitavelmente no ensino fundamental. Sem dúvida. Talvez até antes, no ensino até pré-escolar, não é? Não sei, eu vou ouvir a sua opinião. Essa deficiência traz, segundo o que é visto, consequências graves para o próprio ensino superior. Como é que as universidades, os professores universitários encaram essa herança e como é que ela poderia ser articulada de outra forma? Já falámos da educação em termos de cultura, que é a falta de cultura, que ela é essencial. E aproveitando esse ingrediente, eu faço-lhe essa pergunta. Como é que você encara esta espécie de herança? Ou seja, as crianças não têm o banho cultural a par do banho da instrução. Como é que encara essa herança no ensino superior? Realmente é um peso terrível, né? Só antes de falar exatamente do ensino superior, vou reforçar um pouco o que você disse, né? Mas há evidências científicas de que realmente uma primeira instrução, um ambiente em que uma criança vive até os 3 anos de idade, pode ser um diferencial para o sucesso dessa pessoa no futuro. Sucesso não é só adquirir posições de sucesso, mas é para as suas condições intelectuais e habilidades, né, sociais. Né? Há evidência empírica sobre isso. Né? Renomados economistas americanos têm estado envolvidos com isso porque estão querendo avaliar a consequência econômica até disso. E parece que há evidências concretas disso. Então, realmente, ninguém pode negar o peso da história, da formação. Então, isso só torna mais absurdo as medidas imediatistas que nós temos visto no Brasil, porque, por exemplo, né, nós passamos aí por diversos governos que ou não fizeram absolutamente nada pela educação superior, pelo contrário, fizeram questão de sucatear tudo, e nós tivemos, por outro lado, governos também que não fizeram nada pelo ensino fundamental e investiram bastante no ensino superior. Mas é um contrassenso, não é? Mas é um contrassenso, é sem foco. Então. É sem foco. Parece que é uma mentalidade como se a formação não fosse necessária. Isso vai contra o que se sabe, vai contra a evidência empírica, certo? Então, realmente, é uma tarefa de enxugar gelo que nós, do ensino superior, recebemos. Né? Eu posso falar mais na área de exatas, né? Sou um físico, exatamente. Claro, mas pelo que eu ouço, aqui talvez seja quase leviano eu falar, não é um estudo científico que baseia essa minha opinião, mas a gente conversa com as pessoas e mesmo na área de humanidades as pessoas percebem muitas deficiências, né? Então é um cenário complicado. Principalmente nas grandes universidades brasileiras, os docentes são docentes e pesquisadores. Isso que as pessoas não entendem, né? As pessoas até perguntam quantas horas de aula a gente dá. Nós damos pouquíssimas horas de aula porque nós estamos preocupados com outras atividades. Estão envolvendo os alunos também. Os alunos estão envolvidos nessas atividades. Sem dúvida, né? Então, veja bem, nas grandes universidades brasileiras, a maior parte dos docentes é majoritariamente avaliado por serem bons pesquisadores. Então, qual o estímulo que um docente como esse terá para investir muito, não estou dizendo que as pessoas não investem nada, mas para investir muito em ensino? Esse docente que na verdade, progride na carreira, obtém o reconhecimento dos seus pares pela sua pesquisa, quanto do seu tempo ele vai se dedicar a tentar, digamos assim, aprimorar deficiências de estudantes sobre os quais ele não se vê com tanta responsabilidade? Ele fala, esse pessoal chegou aqui muito ruim, o que eu vou fazer? Então é um negócio complicado, porque você não tem nem mesmo um mecanismo de valorização. Então, o que nós fazemos? Tem algumas atitudes isoladas, algumas medidas isoladas, por exemplo, na área de ciências exatas, muitas vezes são implementados cursos que nós chamamos de pré-cálculo, para tentar repor um pouco fundamentos matemáticos, mas até onde eu sei, a eficiência desses cursos de nivelamento não é muito alta. E realmente, eu acreditaria realmente que não seria muito alta, porque é todo um passado
de deficiências de instrução formal e de postura frente à aquisição do conhecimento, que não vai ser um curso de 6 semestres, E, aliás, de um semestre. E a parte cultural também está E com as deficiências zero, culturais, não é? Obviamente, exatamente. Desde criancinha, Exatamente. desde bebê, não tem referência, não é? Agora, em termos de medida concreta, o que eu acredito que poderia ser feito seria, na verdade, uma medida muito óbvia para mim, que eu não entendo por que não foi feita até hoje, né? Nós temos um sistema de ensino superior federal gigantesco. Agora, nós temos algumas dessas universidades federais que concentram uma grande massa de pesquisadores com um trabalho mais sólido, mais bem constituído. Enquanto nós temos outras unidades em que não há um histórico já demonstrado de tanta produção de novo conhecimento. Isso não quer dizer que sejam docentes piores, pessoas piores ou não. Só que eu acho que nós não deveríamos ter a mesma carreira do magistério federal superior para todos esses docentes, independentemente do seu contexto. No nosso sistema federal, você fala que o professor deve fazer ensino, pesquisa e extensão. Isso nem sempre é possível. Você tem realidades regionais diferentes, você tem uma massa crítica em cada universidade que é diferente. Então você deveria ter carreiras diferentes, com remunerações diferentes. Você deveria poder pagar bem tanto quem se dedica só ao ensino, inclusive alguns desses docentes poderiam estar um pouco mais empenhados em intensificar esse processo de nivelamento. Mas isso não ia levar a um atrito? Atrito entre a classe, dentro da classe? Poderia gerar atrito, mas nós temos um desafio. A gente vai deixar de atacar o desafio por medo de reações corporativas? Entendi. Reparem, para mim, alguém que se dedica ao ensino e tem eficiência, é um bom professor, produz material, consegue elevar realmente o nível desses alunos, deve ganhar ou progredir na carreira tanto quanto o que faz uma excelente pesquisa. São missões diferentes. Só que se nós não diagnosticarmos isso, não premiarmos adequadamente cada uma dessas diferentes funções, a gente não faz nada, né? Quem tenta fazer tudo não faz nada. Qual seria a solução em termos do pré-escolar que você poderia idealizar? Porque é no pré-escolar que começa tudo, não é? Sem dúvida. Na verdade, agora eu estava comentando sobre realmente o ensino superior. Sim. Quando o problema vem lá atrás, exato. Né? Muito lá atrás. Só complementando ainda no ensino superior, né? Falei da expansão do sistema federal, mas no âmbito estadual é a mesma coisa. Por exemplo, a USP cresceu violentamente nos últimos anos, tá certo? Deveria? As melhores universidades do mundo têm pouquíssimos alunos. Há poucos anos atrás, eu lembro de ter feito uma pesquisa no Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, havia menos de 1.000 alunos de graduação. Isso contemplando todos os cursos e todos os anos, quem está no primeiro ano, segundo ano. Sim. Menos de 1.000. Então, quando também falam, essa USP recebe muito dinheiro, mas também não produz pesquisa de ponta, que às vezes a sociedade nos cobra, nesse momento em que nós até vivemos nossa crise financeira. Sim, mas fomos induzidos também a atingir um tamanho que é incompatível com as melhores universidades de pesquisa do mundo. Mas a USP certo? produz. A USP produz. Produz, mas o que a sociedade às vezes nos exige, o que às vezes a grande imprensa nos exige, é que nós sejamos comparáveis às melhores do mundo. Sim. Como? Entre as melhores do mundo não tem nenhuma do nosso tamanho. Isso não quer dizer que nós não tenhamos defeitos, problemas intrínsecos. Claro. Né, a nossa qualidade precisa melhorar independentemente do nosso tamanho. Mas eu digo como gestor de Estado, como gestor público, que induziu, por exemplo, a USP a obter o tamanho que teve. É como se ele praticamente não quisesse que a universidade fosse realmente uma das líderes de pesquisa do mundo. É incompatível. Ela extrapolou todas as barreiras, todas as suas próprias fronteiras. A evidência empírica de que as melhores universidades do mundo não têm esse tamanho. Então você não pode exigir que a sua seja uma das melhores do mundo, realmente líder de pesquisa, por melhor que seja a pesquisa e a seriedade dos pesquisadores da USP, ela nunca será uma líder com o tamanho que ela tem. Mas o sistema de ensino, por exemplo, na USP ou nas federais é completamente diferente do sistema de ensino lá fora, né? Mas o tamanho é um fator limitante. Nós, brasileiros, já temos nossas dificuldades de gerir, de organizar bem as coisas, né? Isso não é culturalmente bem introjetado para nós. Com esse tamanho, fica impossível. Você sente-se frustrado por ser professor? Por ser educador? Não. Eu tenho retornos maravilhosos dos meus alunos. Com todas as deficiências, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa importante, principalmente para os meus alunos. Então, isso é extremamente recompensador. E eles sabem disso. Eles retribuem, não é? Retribuem? Você recebe carinho. É bom, não é? Mas vamos lá, você tinha perguntado sobre o nível mais fundamental. O nível mais fundamental. Vamos lá. Infelizmente, a realidade nos mostra que nós temos dirigentes políticos que realmente não estão interessados em outra coisa que não seja o seu próprio benefício. Isso é um fato. Tá
certo? A corrupção é endêmica no Brasil, se manifesta em todos os níveis, né? Tem gente que só nega achando que não é corrupto, sim. Tem aluno que cola em prova achando que não é corrupto, mas... não é uma característica brasileira. Não, mas nenhum povo é intrinsecamente bom ou ruim, mas você tem valores culturais que você deve cultivar ou não. Né? Infelizmente, nós não somos tão críticos para condenar essas atitudes quanto uma nação que queira ser desenvolvida deveria ser. Somos passivos. Né? Mas vamos lá, agora eu quero falar especificamente dos tomadores de decisão, certo? O pessoal que está no Congresso. Então, eles não têm um grande interesse nisso. Só que o clamor pela educação está ficando tão forte, porque a situação do Brasil, né, nós alimentamos esperança, perdemos esperança, a gente está chegando num ponto crítico. Tanto que, como eu disse, nós estamos descambando para pseudo-soluções, né? Ódio de classes, desrespeito a direitos humanos, intolerância, né? Fundamentalismo religioso, certo? Mas eu acho que a pressão está tão grande que pode ser que a gente consiga, em algum momento, a minha esperança, consiga fazer ser aprovada uma medida, apesar da falta de interesse explícita de muita gente, que seria o seguinte, é realmente colocar a educação como prioridade nacional. O que é colocar a educação como prioridade nacional? As pessoas adoram falar em avaliação, vamos avaliar o professor. As pessoas têm que entender que há certas carreiras em que a avaliação não é o motor. Não é o motor principal. Pesquisadores, né, nós temos diversos pesquisadores aqui na USP que poderiam estar na iniciativa privada ganhando 4, 5, 6 vezes mais do que o que ganham. As pessoas estão aqui, não é por falta de capacidade de estar lá fora, é porque tem uma vocação. Quem se dedica a ensino, muitas vezes é a mesma coisa, tem uma paixão por aquilo. Então, não adianta você cobrar metas, aprove tantos alunos, aumente 0,3 a nota no IDEB ou no outro exame e pronto, e eu te dou dinheiro a mais por isso. Não é assim que funciona. Atividades criativas, atividades de paixão, precisam ser cultivadas pela sociedade, por mais que você seja uma pessoa extremamente pragmática, se você tiver cultura, você tem que perceber que algumas das pessoas com quem você tem que conviver na sua sociedade não são movidas pelo pragmatismo e pelo dinheiro como você. Então você tem que valorizar isso. Então do que um professor precisa para trabalhar bem? Salário decente. Claro. Certo? Você não pode ter uma pessoa ganhando R$ 1.500 para viver em São Paulo como... Claro. E achar que só porque ele é contaminado por sindicato ele está fazendo greve. É uma miopia social absurda. Alguém instruído, aí um executivo achar que é um vagabundo porque está fazendo greve. Claro, há questões ideológicas, sindicatos se metem no meio, mas R$ 1.400 para viver em São Paulo, que é isso? Então você tem que ter um salário decente. Eu pensaria em, no mínimo, uns 8 mil, 10 mil reais para professores da rede pública de todos os níveis. Não adianta só o salário chegar lá na escola e ser ameaçado de morte pelo aluno. Então você tem que ter infraestrutura, você tem que ter laboratórios, você tem que ter segurança, as escolas têm que ser bonitas, você precisa de dinheiro para fazer isso, além de gestão. Claro. Você tem que ter uma avaliação seríssima, não dos professores, para eles gerarem resultados, mas a avaliação do uso dos recursos das escolas, que isso é completamente solto. No Brasil, nós não temos essa nossa cultura gerencial. Isso é bom, isso é importante. Né? A verba foi aplicada. Você não tem que cobrar quantos alunos passaram ou quanto aumentou, pelo menos não num primeiro momento, Sim. com um aspecto de punição. Mas você tem que ver se os recursos foram bem geridos. Isso é absolutamente essencial. Então você tem que ter mais dinheiro para dar salário e infraestrutura e acompanhar claramente como foi o uso desses recursos financeiros com as grandezas corretas. Sem querer mensurar quantitativamente algo que vem de paixão, certo? Então, se a gente conseguisse aprovar leis no Congresso que realmente colocassem isso como prioridade, em alguns anos podíamos recuperar. Porque né? Algo que caracteriza outras nações também é que você tem uma parcela considerável dos melhores alunos querendo ser docentes, querendo ser professores. Tem gente que acha isso bonito. O cara tem potencial para ser médico, tem potencial para ser juiz, mas ele não quer. Entendi. Algumas pessoas no Brasil acham que todo mundo quer ter a carreira deles. Acha que só aquilo que é bonito. Não, tem pessoas que têm capacidade para ocupar aqueles cargos, mas não quer. Então você tem que ter essas pessoas com paixão motivadas, certo? Então, salário, infraestrutura, melhores condições, faria também com que nós tivéssemos algumas das melhores mentes que se formam no Brasil querendo ser professores, nos mais diversos níveis, desde o nível superior até fundamental, médio. Então, em alguns anos, nós poderíamos sonhar com isso. Agora, nós precisamos nos mobilizar para exigir isso dos nossos dirigentes políticos.
Leonardo, o nosso tempo está praticamente no fim. A última pergunta que eu faria para você, e eu gostaria de uma resposta telegráfica, tanto quanto possível. Você acha que a educação no Brasil ainda tem hipótese de ficar no topo? Topo, posição 1, 2, 3, isso não é realista num cenário, né, num horizonte temporal factível. O que a gente tem que pensar é chegar no primeiro bloco das nações líderes de educação, com uma educação decente. Até porque se nós não fizermos isso, eu não sei se nós temos futuro como país. Acho que a gente pode enfrentar um caos social. Porque, como eu disse, nós vivemos uma crise civilizatória. Nós não acreditamos mais um no outro. Não tem sociedade que se sustente assim. Se nós não tivermos uma educação que melhore de nível, não há esperança para o país. Leonardo Maia, muito obrigado por você ter estado aqui conosco, partilhar as suas ideias. Foi ótimo ter obrigado. essa conversa. Eu que agradeço. Espero que encontre alguma... E vamos nos encontrar talvez... alguma repercussão, não sei. Com certeza, e vamos nos encontrar com certeza para mais um papo mais para a frente, quando tratar de outros assuntos ligados com a educação. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer mais uma vez ao professor Leonardo Maia pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem e até lá.